Abelhas de Caatinga, Jornal do ABC, número 206. Hoje eu vou falar sobre o pólen. Falar tanto na alimentação humana quanto na alimentação das abelhas. A gente tem que entender que as abelhas elas não coletam materiais para nenhum outro organismo. De uso exclusivo, só posso tratar assim, delas, das abelhas, das espécies. Então elas coletam esse pólen porque entra na alimentação das abelhas. Mas como que entra na alimentação das abelhas? A abelha adulta consome mel, só mel, nada mais. E quem vai comer o pólen? As larvas e a rainha, mas só o pólen puro não. É um preparado que as abelhas fazem, usa material produzido nas glândulas hipofaringianas. Esse material, no caso da rainha, é secretado diretamente na boca da rainha. Você pode falar que ela tem uma, mas tem. Na verdade, na língua, de uma certa forma, um processo chamado profilaxia. Isso não é exclusividade de abelhas, coisíssima nenhuma. Muitos animais fazem isso. Inclusive os pombos, várias aves e outros animais servem o alimento diretamente na boca, no bico, no caso de aves, dos filhotes. Então, a abelha precisa coletar esse pólen. Esse pólen, no caso, quando a gente fala de pólen, aí tem diferença. Pólen das abelhas indígenas, abelhas neotropicais, é um pólen que ele é misturado, inclusive agora vocês vão ver dois... Veja bem, as abelhas, quando elas estão armazenando pólen, pelo menos uma da saia da caatinga, ela mistura um pouco de mel aqui, ó. Isso é uma abelha nova, fiz agora, foi 810 o número, caso queira falar. Vocês estão vendo, vou aqui centralizar, esse pote, elas estão botando pólen, mas estão botando mel. Eu botei um pote de pólen, está aberto, mas elas não mexeram. E o outro aqui também, ó, esse aqui na parte inferior do vídeo, os dois na verdade, presta atenção. Então a abelha está armazenando pólen, mas está botando mel. É a abelha nova, ela está aqui ainda se estabilizando, ainda falta muita coisa. É a abelha armazena pólen misturando com mel. Olha só como é interessante. Depois quando está cheio, esse mel vai ajudar a fermentar. Está armazenando pólen aí nesse pote. Essa sequência eu gravei dentro da minha criação de abelha, uma abelha nova e uma abelha já mais antiga um pouquinho. Ali o que a abelha está fazendo? A abelha está colocando o pólen, mas aonde? Dentro de mel. Esse mel passa por fermentação das aves, eu acredito também. Essa fermentação ela é feita por as chamadas leveduras, os fungos. Inclusive tem um trabalho de conclusão de bacharelado em agronomia aqui pelo Instituto Federal do Sertão, o campus agrário, ou seja, o campus rural, fica no N4, aqui, Petrolina, e foi coletado, foi isolado essas leveduras aqui na minha criação. Então ele passa por uma fermentação, logo esse pólen das nossas abelhas, ele é dito chamado de, eu chamo saburá e acabou, foi assim, mas não tem nada de errado chamar samburá e samara. Não é tratado como pólen como isso aqui, que isso aqui é coletado pelas aves. Esse pólen é coletado quando a abelha está entrando ali passando no alvado, porque tem um coletor de pólen, ela vai passar e quando passa, acaba derrubando uma parte desse pólen que está nas corpículas. Esse pólen é desidratado, esse pólen também é utilizado para fazer os bombons de pólen. Eu fiz outro dia e as pessoas perguntaram, por que você só botou o mel da mandaçaia? Peguei essa garrafa, tinha uma quantidade até menos que essa, coletei mais, vou coletar mais ainda, coletar o mel para mim armazenar, para mim consumir mel das minhas abelhas nativa, no caso mandaçaia da caatinga. Eu preparei e misturei com o saburá. Por que eu misturei? Porque ela já tem a levedura, e o interessante é que eu deixei 48 horas na geladeira, foi uma demonstração que o pessoal vinha pedindo. E nesse caso as abelhas consumiram todas, foram abelhas novas que eu adicionei os bombons de pólen, mas elas consumiram muito rápido, porque o
pólen passou por uma fermentação, ou seja, houve tempo, eu não sei qual é o tempo que elas depois que armazenam, porque aí pode ser para todo o período de estiagem. As abelhas, no caso, a abelha não tem muito pólen, não produz muito pólen, não armazena muito pólen, de fato, não produz nada. Então, aí o cara faz pergunta, gente, não precisa adicionar nada. Se você quer fazer com vinagre, eu não recomendo. Vinagre é muito ácido, mas o pólen também é ácido, né? Lembra que, aí eu não sei como é a questão, nunca estudei, não encontrei documentos falando sobre, pesquisas sobre qual é a acidez do alimento que as abelhas devem consumir. Eu sei que o mel tem um nível de acidez, mel de abelhas indígenas. O fato é que eu não adiciono nada. É misturar com pólen, fazer simples como eu fiz daquele jeito, alimentei as abelhas e deixo fechado. Por quê? Porque no caso, a gente tem que entender que as leveduras, tem vários, mas o caso mais utilizado pela humanidade é o gênero Saccharomyces. Inclusive o que deu o nome de cerveja, Saccharomyces cerevisiae. Então esse é o que deu nome à cerveja, até onde eu sei. Fato é que esses micro-organismos, eles são, diria que faz respiração facultativa ou fermentação. Na presença de oxigênio, eles fazem respiração. Quando há ausência, que é o maior tempo, até pela utilização como o homem utiliza, eles não têm oxigênio e faz fermentação. Então, quando eu fechei, foi para evitar uma possível contaminação, porque ali eu estava lacrando com a cera quente, e de fato, evitando uma possível contaminação, porque ficava na geladeira. O pólen também ficou na geladeira 48 horas, mas ficou fechado, papel filme, plástico, né? Mas de PVC. Mas vamos dizer que é papel filme, o pessoal usa esse nome, fica por aí. Fato é que eu fiz desse jeito para evitar qualquer problema. E aí o pessoal falando, o caso de extrato de soja. A gente sabe que o extrato bruto de soja, o farelo de soja, na verdade não é bem o farelo, é o extrato mesmo. Ele passa por moagem, vamos tratar dessa maneira, trituração, até chegar a um pó. Ele tem mais ou menos entre 22% e 26% de proteína. É muito rico em proteína. Se pegar o pólen, em torno de 30%, 27% até 30 e poucos por cento. O melhor pólen aí é o que o pessoal fala, pólen bruto. Ele tem dessa quantidade de proteínas. Então, o pólen vai interessar as abelhas. E no caso, para a nossa alimentação? No caso da nossa alimentação, não precisa tratamento. É o que está aqui. Engraçado, minha esposa até perguntou, e esse pólen, eu posso consumir? Eu digo, pode, ele é rico em vitaminas, dependendo da origem. Tem flavonoides, tem que são antioxidantes, ele tem alguns sais, se fizer um estudo aqui vai ter sais minerais, não sei qual o percentual, mas certamente cálcio, potássio, vai ser encontrado aqui, ferro, entre outros, pode ser encontrado aqui. Tem as vitaminas, claro, desse jeito aqui ainda mantém-se vitaminas. Eu acho pouco provável que a vitamina C ela seja preservada aqui, porque ela oxida facilmente, mas outras vitaminas vai estar no pólen. Então, quando eu disse para vocês, eu não estou aqui enrolando, pode fazer, tem os caras que saem bam da atividade, eles podem fazer, utilizar outras, eu diria que não vi protocolo, o protocolo que eu vi, e esse protocolo, ele está descrito por alguns autores, em alguns documentos, usar só o pólen e usar o mel, deixar um tempo para ver a fermentação e não, eu botei ainda o pólen ou o saburá da mandaçaia da caatinga que eu coletei das minhas colônias para ajudar, para melhorar até por conta de ali certamente está com as leveduras. Isso aqui está isento de levedura, porque passou desidratação, foi quando a abelha estava trazendo do campo, dificilmente vai apresentar levedura. Então é uma alimentação simples. Agora, eu fiz só por mera demonstração. De fato, eu não compro, tenho medo de procedência. Claro, no mercado tem gente séria, mas tem uns que não são sérios. Essa é a primeira coisa que eu faço aqui, levantamento. Segundo, porque eu não há necessidade, que eu estou num ambiente de caatinga, que estou bem fornecido, estou bem, eu diria que servido, eu não, as abelhas, servido de mimosas, plantas mimosas, a jurema de oeiras, a mimosa verrucosa, que é o nome científico, que ela serve muito bem às abelhas. Tem também a catanduvo, rama de bezerro, angico de bezerro, entre
outras plantas que fornecem pólen durante todo o ano. Então tem essa algaroba no período da seca, que também próximo existe. Existe também Leocena, que é fornecedora de pólen. Então, a quantidade de plantas que não há necessidade de eu ficar preocupado com essa questão de adicionar bombom de pólen para as abelhas. Mas estou deixando essa dica para vocês, muito atentos. Não fica inventando, faz o básico. Se você tiver só o pólen e o mel, não precisa ser o mel das abelhas nativas, bom é da abelha nativa que ela vai aceitar melhor, porque ela está acostumada com o seu produto. Agora, pode ser o mel das africanizadas, e se você tiver o saburá, que é o pólen das abelhas nativas, ajuda, ponto aqui que é importante, para vocês terem um pouco de cuidado e não ficar inventando, porque tem muita gente inventando, porque eu não encontrei protocolo que use soja, use não sei o que, use um ovo, não sei o que, dito, pode, não estou dizendo não exista. Vamos imaginar que use também o vinagre, não encontrei. Pode existir? Pode, não estou aqui dizendo que não. Dito isso, a gente fecha a nossa fatura por aqui.